ser maior que simplesmente assistência material. Né? Assistência material é o pão que a gente leva, é o chá que a gente leva, é a comida, o tratamento, é o corte de cabelo, é o banho, que são importantes, que são veículos, que são fundamentos, que são básicos, são fundamentais no trabalho de vocês. Certo? Por que é importante que a gente entenda que são fundamentais? Porque às vezes quando a gente começa a conversar, dá a impressão que aquilo não tem valor. Às vezes quando a gente ouve falar da caridade material, porque a caridade material é muito fácil. É muito fácil, faça. É muito fácil, vá lá, fique com eles, abraços, esteja presente lá com eles, carregue o chá quente, carregue os baldes de sopa muitas vezes, participe dessa atividade. Porque às vezes as pessoas banalizam a parte material. Então a nossa intenção não é banalizar a parte material, mas observar que existe um componente maior, que existe um componente além, um componente complementar, tão importante quanto que a assistência fraterna não se limita à assistência material. Quando nós vamos a um médico, se o médico ele nos atende como um profissional competente, conhecedor da matéria dele, dos assuntos, estudioso, e ele nos aplica um remédio sem conversar conosco, como é que nós nos sentimos? Quando o dermatologista ela nem encostou em mim. Aí eu voltei, eu senti assim, mas como assim, né? Só ficou parado distante, assim. Né? Verdadeiro objeto. Pegou a lupa, não sei se é lupa, né? Tinha que ler assim. Tal, andou assim, levantou a luz. É meio impressionante. Dermatologista não teve uma interação, não teve uma sinergia assim, né? Perfeito. Pela questão de empatia, né? Pela questão de. Essa pergunta é exatamente para despertar isso em nós. Que quando nós, no nosso normal, na nossa vida normal, quando nós estamos consumindo um serviço qualquer, nós já não nos contentamos somente com a parte material. Nós já superamos essa parte há muito tempo. Tanto é que quantas pessoas vocês conhecem que sejam materialistas? Não, materialistas não acreditam em nada, que morrem e acabou e não tem nada além da matéria. Totalmente materialista é muito difícil, né? A gente tem... Não, mas existem. Eu tenho amigos que dizem que são. Existem. No meio Em acadêmico. pequena quantidade. Estes, no momento da Revolução, no momento em que a religião não raciocinava, em que era proibido refletir, em que os livros eram confinados para uns poucos iniciados, naquele momento histórico, muitas pessoas se revoltam e acreditam estar se revoltando contra a ideia de Deus, quando na verdade estão se revoltando contra aquelas pessoas com aquelas atitudes. E aí começa aquele movimento de positivismo, de materialismo, de descrença em alguma coisa a mais do que a matéria. Só que o próprio desenvolver da ciência nos leva a questionar se somos realmente, se nós somos só matéria. Porque esta cama aqui, ela é composta de átomos. Nós também o somos. Mas o que nós temos que essa cama não tem? É uma coisa chamada vida. Mas vida, uma árvore tem. Um cachorro tem. Um peixe tem, um animal tem. Será que nós somos simplesmente isso? Um ser inanimado, animado? E, se nós somos animados, o que é que dá esse ânimo, essa alma? Porque a palavra alma é a mesma coisa que ânimo, que é o sopro. É alguma coisa além da matéria física. Todo ser vivo tem em si alguma coisa além da matéria viva. Ah, não, porque é o movimento lá dos átomos ligados e tal, e a eletricidade ali que faz a vida. Ok.
Isso é verdade. Isso faz a vida. Só que a gente não vê vida aparecendo do nada. A gente vê uma organização, um desenvolvimento, um desenrolar da vida a partir desses princípios. Nós, examinando Marte, não encontramos lá seres organizados. Ah, porque é muito difícil criar essa organização. Ah, então tá. Quer dizer que o acaso desse universo enorme, que é regido por leis, possui leis, e essas leis produziram vida acidentalmente só na Terra. Quando nós começamos a raciocinar, a refletir, a questionar, nós começamos, no mínimo, a duvidar que nós temos só matéria. Nós temos alguma coisa a mais. Nós temos, além do nosso corpo, nós temos espírito. Espírito, alma. Se eu não sou materialista, eu sou espiritualista. Se eu sou espiritualista, não importa a corrente religiosa que me ferir, eu acredito que existe alguma coisa além da matéria. Esta alguma coisa além da matéria, este ânimo, essa inteligência, esta coisa, ou, bem mineiristicamente falando, esse trem que tem além do corpo, né? Nós chamamos de espírito. E o Kardec, ele dá um nome especial a isso chamado alma, para diferenciar. Alma é o espírito no corpo. E espírito, o espírito fora do corpo, desligado, o espírito como ser. É igual homem para a humanidade e homem no sentido oposto mulher. Tem vários significados. Então nós temos uma alma. Certo? Se nós temos uma alma, nós precisamos estudar um pouco quais são as potencialidades dela, ou quais são as necessidades dela, ou quais são os meios de se atingir esta essência. Porque ao corpo a gente sabe. Se a mulher entra na TPM, na TPM, há um inchaço cerebral que muitas vezes produz dor de cabeça e na maior parte das vezes produz um alto índice de irritação. É a alma, é o espírito que está irritado? Vem do corpo. Então nós precisamos atender a necessidade do corpo. Porque o corpo reflete na alma. Mas existem momentos em que nós temos fartura, nós temos tudo de que precisamos para viver bem, não nos falta nenhuma vitamina e, no entanto, a gente está desanimado, sem alma, sem vitalidade, sem vida. O que está acontecendo nessa hora? Desde que eu não tenha, por exemplo, uma deficiência de ferro. Porque a gente sabe que a deficiência de ferro provoca apatia, provoca fraqueza. Mas se eu não tenho essa deficiência, o que justifica? O que está refletindo sobre o corpo a tal ponto dele murchar? Um caso que dá para a gente não questionar. Um casal de velhinhos que vivem em harmonia. No dia que um morre, o outro começa a murchar. Se existe só o corpo, por que quem ficou começa a murchar e rapidamente morre? Não é físico. Não é o que a pessoa está comendo. É alguma coisa fora da realidade corporal. É alguma coisa neste âmbito. Por que nós primeiro nós temos que discutir, nós temos que refletir sobre isso? Porque se isso não se tornar real, palpável, se isso não for racionalizável, se isso não for coerente, quando nós estivermos na nossa prática de assistência, nós não vamos nos lembrar disso. Nós não vamos considerar isso. Ah, é uma hipótese que lançaram. Eu não estou trabalhando com hipótese. Eu estou trabalhando com fatos. Ah, mas eu não acredito. Ok, então o desafio é você provar que não é. Prove que não é. Isso é muito importante, gente. Porque às vezes a gente assume posturas de negação.
simplesmente porque a gente não quer. É tipo não gostar de giló. Eu não gosto. Eu não acredito, mesmo que seja verdade. Se você não acredita, mesmo que seja verdade, você simplesmente não quer aceitar, perfeitamente. Aí você está limitado, você só consegue atuar ali. Aí eu sugiro que você, mesmo nessa situação, não deixe de trabalhar. Por quê? Se você só acredita nessa parte, você vai preparar um pão balanceado, um chá balanceado. Por quê? Porque se a crença é que o corpo é tudo, não basta você chegar lá e entregar uma coisa qualquer para aquele ser. Isso é uma irresponsabilidade. Se nós acreditamos só no corpo, nós sabemos que ele precisa de um complexo de vitamina. Nós sabemos que ele precisa de variedade. Nós sabemos que o corpo tem várias necessidades, várias carências que, se não forem atendidas, provocam uma série de doenças e uma série de estados mentais negativos. Isso é do corpo. Você não está cuidando disso, então o que você está cuidando? Agora, se nós ampliamos isso aqui, então nós começamos a ter um potencial de trabalho maior, que é o mesmo caso do médico, que quando nós vamos fazer uma consulta, não se limita ao exame corporal. Aquele médico que observa como é que você está se relacionando com a sua família. Como é que foi o seu desenvolvimento na sua infância? Como você se relaciona consigo mesmo? Como estão suas crenças? Como você se relaciona com os conceitos de espiritualidade? Esse médico que vai além do corpo, ele produz resultados melhores. Não sou eu quem diz. É a ciência, é a experiência. Vocês não têm como questionar isso, porque isso é um fato. E contra fatos não há argumentos. Pesquisas provam que as pessoas que cultivam uma fé curam mais rápido que as que não têm fé. As pesquisas provam que os médicos que tratam do corpo e da alma são mais bem-sucedidos. Que as pessoas que, além da medicação, recebem um acompanhamento, elas se recuperam mais rápido. Então, na nossa atividade, nós precisamos de tratar disso e tratar disso. Para que a gente atinja esses mesmos resultados que já estão comprovados serem melhor quando nós cuidamos do binômio corpo e espírito. Os gregos diriam mente e corpo. Mente sã em corpo são. Tranquilo até aqui? Perfeito. Por que então fraterna? Porque fraterno não é físico. Como é que eu demonstro fraternidade? Atenção, carinho. Atenção, carinho. Não é físico. Pode ser por um abraço. Mas um olhar é capaz de transmitir fraternidade? Um olhar é capaz de transmitir fraternidade. Quanto custa? Temos um tempinho. Um tempinho, um desejo, um esforço, uma dedicação. Custa todo o preparo, todas as vitórias que você teve sobre si mesmo para estar ali. Custa, naquele momento, você colocar o outro em primeiro lugar. Custa você abdicar um pouco de receber para dar. Para um pouquinho, David, que vai faltar cadeira. Então, recapitulando, nós temos, além do nosso corpo, o nosso espírito. E é interessante aqui, na verdade, nós não temos espírito, tá? Nós somos espíritos.
Nós somos um espírito e temos um corpo, porque o corpo é temporário, o espírito não é temporário. Então nós somos esse binômio, enquanto reencarnados. Esse binômio exige de nós atenção não só para a parte física, material, que tem que ser tratada. Eu volto ao começo. Nós não podemos desprezar que se o cara estiver faltando zinco, se o cara estiver faltando ferro, se o cara estiver faltando qualquer dessas vitaminas essenciais para o bom desempenho das funções orgânicas, ele não adianta você tratar, dar atenção, dar carinho, porque não será suficiente. O homem é mais do que isso e mais do que isso. Nós precisamos do tratamento para os dois. Correto? E por isso, se algum materialista se interessar em trabalhar no grupo, é ótimo também, porque ele vai focar muito nisso aqui, ó. E vai trazer elementos que podem estar faltando nas nossas atividades. Porque às vezes a gente se contenta com uma ação superficial. Bom, aí nós estávamos tratando também que quando nós vamos no médico, e esse médico trata apenas do corpo, nós já não ficamos mais satisfeitos. E o nosso índice de recuperação é menor do que quando nós vamos a um médico, que além de tratar do corpo, ele também trata dos aspectos de relacionamento de nós para conosco, de nós para com a espiritualidade, de nós para com a família, de nós para com o passado. Ok? Na ação fraterna, que é maior do que a ação material. A ação fraterna pode também englobar a ação material, mas não necessariamente. A ação fraterna nós questionamos: como é que nós somos fraternos? E aí veio com atenção, com carinho. Perfeito? E nós perguntamos então, como é que a gente dá carinho, como é que a gente dá atenção? Pode ser com um abraço, mas pode ser também com um olhar. Ok? Para que exista esta ligação, para que exista essa transmissão, para que a pessoa que está sendo atendida receba, é necessário um esforço da nossa parte no sentido da preparação. Porque quando nós estamos ali, na hora da verdade, na hora que nós estamos perante o outro, nós precisamos colocar o outro em perspectiva. Porque se eu não coloco o outro em perspectiva, se eu estou ali com os meus problemas, com os meus anseios, com as minhas necessidades, se eu estou ali por mim e não por ele, eu acabo desviando o centro do tratamento. Vamos tentar exemplificar isso? Você vai ao médico e o médico desabafa com você. Viu tanto que é fácil de entender? É legal, não é? Pô, o médico foi bacana, confiou em mim e tal. Não é? Mas ele está tendo tratamento, né? Perfeitamente. Leva um chazinho para ele. Mas nós que trabalhamos nesse tipo de atividade, precisamos também desse tipo de atenção, desse tipo de tratamento. Daí nós podemos criar dentro do próprio grupo um momento para fazer isso, ou abrir espaço para que extrapolemos o grupo e nos transformemos numa comunidade. Comunidade são as pessoas que têm coisas em comum. Então, se eu tenho coisas em comum com vocês, provavelmente eu visito vocês, eu participo da vida de vocês. Se nós não temos essa vida comunitária, se nós não temos comunidade entre nós não compartilhamos, então a gente se reúne no grupo. Aonde que o grupo dele trabalha? Sei. O que ele faz? O que ele gosta? Quem é ele? Que dramas ele carrega com ele? O grupo pode cuidar do grupo também. Mas lá, na hora da assistência, na hora da atividade,
aquele ser completo, cheio de necessidades, ele tem que ser o foco da nossa fraternidade. Ele tem que ser o objeto de amor. Ele tem que ser o meu salário. Porque todo mundo, na hora que pega o salário, abre um sorriso, né? Tá certo que não já gastaram antes, ele fica tristinho. Mas quem ainda tem algum para receber, abre um sorriso. Ele tem que ser aquela roupa, né? Porque mulher, aí vai e olha aquela roupa e de repente fala assim: essa que eu não vivo sem. Tem que ser o 40º par de sapato, que é tão adorado como se fosse o primeiro da vida. Tem que ser como essas coisas, aquele cachorrinho, já viram aqueles cachorrinhos de madame, que ela chega e balança a cabeça assim, abraça e aperta. Tem que ser o foco dessa emanação de sentimentos, de alegria, de completude, de satisfação, de plenitude mesmo. Nossa, mano, não dá para ser menos, não? Pode ser menos, mas nós não atingiremos nosso objetivo. Por quê? O que nós estamos fazendo em visitando essas pessoas? Por que vocês estão trabalhando com isso? Por que não estão trabalhando com outras atividades? Por que foram atraídos a essa atividade em especial? Por quê? Se nós não temos uma relação de causa e efeito, por nada, acidente, acaso. Mas se nós entendemos e percebemos que nós temos causas anteriores, então com certeza entenderemos que todos nós provocamos, somos causas desse tipo de comportamento. Quer seja por termos estado lá antes, passado por situações tais, quer seja por não termos dado atenção devida a um familiar e ele ter ido para uma situação desta, quer seja porque nós levamos a pessoa ao vício. Porque hoje a gente não faz tráfico de droga, hoje a gente não faz uma série de coisas, mas se nós voltarmos no nosso passado, nas nossas vidas passadas, se nós formos no tempo, nós encontraremos em nós, com certeza, com segurança, nós encontraremos em nós ações ou de vivência daquela situação ou de provocar aquela situação. E eu diria que a maioria provocou. Fala, David. Poderia, por exemplo, ter sido um comerciante que explorou por meio do comércio do álcool. Álcool, papoula, né? A droga... Para falar das lícitas, né? A droga ela não existe de agora. Os índios conhecem várias substâncias alucinógenas. Então, não é uma coisa nova, não é de uma existência. Nós temos experiência, foram encontrados traços de cocaína. Cocaína é uma planta americana, foram encontrados traços de cocaína nas múmias egípcias. Então não é nova essa experiência. Não é nova. Até os animais, né, que sabem das aves certinho, que eles vão como frutinho com o doidão. Então nós já exploramos situações tais. Às vezes nós exploramos comercialmente, às vezes nós exploramos simplesmente para aproveitar, porque queríamos um objetivo qualquer. Às vezes nós, pela nossa displicência, levamos uma pessoa, ferindo os seus sentimentos, a um estado emocional de desequilíbrio tal. Seja como for, nós vamos encontrar causas que nos levam a essa atividade. E uma vez que nós estamos lá, como é que a gente faz realmente para se libertar de um problema? Genericamente,
Como é que eu me liberto de uma situação? Expulsão de sangue. Substitui por outro. Primeiro você identifica ele e depois você começa a trabalhar por mudar o comportamento em relação a esse problema. Superando, Enfrentando. enfrentando. Gente, a gente se liberta quando a gente não traz mais dentro de nós. Porque eu sou tentado por aquilo que eu tenho dentro de mim. Então eu atinjo a liberdade quando eu não dependo mais daquilo dentro de mim. Quando aquilo não me afeta mais. Compreende? Existem pessoas que passam e não dá cola. Não tem o menor vínculo. Não trazem nenhuma conexão dentro. Ah, mas deveriam ter dó. Elas têm dó. Às vezes ela tem dó de uma formiga. Ela tem dó de um cachorro. Quanta gente faz cirurgia em cachorro? Porque tem dó. Será que na outra existência ela não era daquele pessoal que pegava cachorrinho para poder fazer salaminho lá na China? Percebe? Nós temos razões, nós temos causas dentro de nós, e essas causas, para serem tratadas, elas precisam ser superadas. E a única coisa que supera qualquer problema consciencial é amar. Não tem outro remédio. Amar. Só o amor tem essa capacidade de, em se ligando a qualquer defeito, em se ligando a qualquer problema de consciência, anular aquilo. Só ele é capaz, então, de nos libertar. Por isso, quando nós estamos no campo, é fundamental que nós pensemos nisso, nos dediquemos a isso, de corpo e alma. E ao fazer isso, que nós nos lembremos que aquele ser que ali está precisa não só dos elementos do corpo. Não nos esqueçamos. Pode ser que a gente não esteja nem tratando do corpo direito. Ele precisa do tratamento para o corpo. E precisa também do tratamento para a alma. Mas, Manuela, peraí. Vamos parar um pouquinho aqui. Nosso negócio é uma visitinha, no sábado, no domingo, uma coisa assim bem Ligeiro. bem borboleta, bem beija-flor. Já foi. Nós não temos essa conexão, essa ligação, esse esforço. Aqui entra um problema de concepção. Quanto tempo gasta para você ficar louco? Um tiro só. Só. Quanto tempo gasta para curar alguém? Leva mais tempo do que para eu ficar louco. Precisa do elemento certo. Precisa do remédio certo. Precisa do sentimento certo. Às vezes, a gente coloca na mão do tempo uma coisa que poderia ser resolvida com uma ação de amor. Às vezes eu vou ali e levo pão e não amo. Às vezes eu estou começando a sentir, o outro está começando a reagir e eu corto, eu desisto. Mas às vezes, e você já deve ter participado de situações dessas, às vezes você consegue o suficiente para aquela situação. A Ana Guimarães, ela é uma palestrante, ela tem palestras no YouTube e ela conta uma história interessante que ela estava junto com um grupo de jovens lá na casa espírita que ela frequentava, atendendo a moradores de rua. E tinha um senhor lá que estava com a perna com vermes. Em carne viva e tinha vermes. Ela via os bichinhos lá, sabe, comendo. E o homem estava num sofrimento, numa dor terrível. Terrível. E
E ele já estava assim, no desespero, que ele não aguentava mais, ele queria um momento, pelo menos um momento de alívio. Você lembra daquela história que Jesus conta, em que o homem rico pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo para aliviar a sede dele? Vocês já tiveram uma sede de precisar de uma gotinha d'água, de pedir, pelo amor de Deus, uma gotinha d'água? Esse homem ele queria um alívio, porque ele não conseguia dormir, aquela dor era muito grande. Então ela se condoeu, teve compaixão. E junto com os jovens, ela chamou eles. Gente, nós sabemos que o Dr. Bezerra nos acompanha. Vamos orar para ele? Porque ele fez tanta cura, ele tinha tanto amor, não é possível que ele não atenda os nossos rolos. Esse moço está sofrendo demais. E eles oraram. E eles oraram com tanto fervor, com tanto desejo de provocar alívio naquele coração, que o homem gente, a Ana diz assim que na hora que ela viu ele apagando, ela ficou com medo. Será que morreu? Gente do céu, aqui no Rio, imagina que confusão que vai dar para nós. E aí ela cutucou ele: moço, ô minha senhora, eu finalmente consegui dormir e a senhora me acorda. Só que ela olhou para a ferida. Os bichos estavam caindo mortos. Quanto tempo gasta uma cura? Depende da fé. Então, esse que está falando é muito interessante, porque se a gente às vezes tem uma enfermidade dessas, a gente tem as dificuldades pessoais, né? Às vezes a gente, para tomar consciência delas, a gente vai lutando assim, durante muito tempo para descobrir o que é, mas quando a gente descobre, é igual o Paulo de Tarso, ali na estrada de Damasco, acordou, despertou, aí o processo de mudança é rápido, é isso que você está falando mesmo. Mas até você descobrir essa caminhada, aquilo que realmente está te incomodando, qual que é a origem do seu orgulho, do seu egoísmo, aquilo que realmente te fere, né? E isso leva bastante tempo, porque isso depende do autoconhecimento. Mas às vezes a gente está procurando errado. Sim. Porque se você se dedicar, porque Jesus ele traz uma forma, Jesus ele apresenta sempre para nós um caminho diferente. Aprendeste do que foi dito, eu porém vos digo. Então ele traz uma forma diferente de ver o mundo. Por exemplo, eu não preciso me preocupar com o pão, porque Deus cuida. A gente consegue aceitar isso? A gente não consegue aceitar isso. Você não tem que preocupar com o pão. Não, mas se eu não trabalhar, não ter que preocupar com o pão. Mas a gente não dá conta de entender Jesus, de ouvir Jesus, de aceitar Jesus, é uma coisa pequena. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mas eu tenho fé. Um grão de mostarda, você vai falar com uma montanha. Transporta-te daí para ali. Ele fala para a tempestade para. Ele caminha sobre as águas, ele manuseia os átomos para compor alimentos. Então, ele vem de uma perspectiva absurdamente diferente da nossa perspectiva. Porque na nossa perspectiva, o mal é poderoso. Na nossa perspectiva, eu não tenho solução, eu não presto, eu tenho que sofrer. Na nossa perspectiva, nós não nos aceitamos, nós não nos perdoamos, e a partir dessa perspectiva, nós não nos amamos. A doença não tem cura. Nada. A vida é ruim. Deus está distante. Nós não conseguimos perceber Deus presente. Nós não conseguimos perceber que essas situações são situações falsas, porque são temporárias, são materiais. O espírito, a essência, o ser, o ânimo, ele preexiste, ele sobrevive, ele não depende da matéria. Mas então por que ele se vincula à matéria? Porque ele precisa esquecer. Mas por que ele precisa esquecer? Porque ele não quer viver. As perspectivas que Jesus apresenta para nós, elas são muito radicais. E nessa diferença que ele propõe, se nós encontramos o amor, acabou. É possível tudo mudar.
Porque se eu me sintonizo, essa realidade desaparece. Eu não sou mais ofendido, eu entendo que a pessoa possa se ofender, eu aceito que a pessoa se zane, eu entendo a impermanência dessas ações, eu percebo a imortalidade, eu conecto todos os seres, eu vejo o grande cenário, não um grande cenário de momento, mas de eternidade. A ampliação, as percepções, as consequências são de uma profundidade impressionante. Porque uma pessoa que encontra realmente, que cai a ficha, tipo Eurípides Barçanufo, ele era bom, ele era vicentino. Vicentino é dos melhores católicos que tem, trabalham bem, fazem a caridade, são extremamente ativos. Ele já era caridoso antes de ser espírita. Ele não acreditava em espírito, nessa bandeirada, ele seguia lá. Tanto que ele tenta demover o tio dele de ser espírita. Ele vai numa reunião mediúnica, e vê um médium dando uma explicação. Na verdade, no banco ele fala assim: bom, se é verdade, eu quero que João Evangelista explique para mim o quê? As bem-aventuranças. Aí vem uma explicação. E ele vai entendendo aquela explicação, compreende. Não fala que é João Evangelista, não. Vem a explicação. E pela primeira vez ele entende as bem-aventuranças. Porque ele não entendia. Como é que um humilde, o puro de coração, o pacífico, o pacificador, ele não conseguia entender. Ele era vicentino. Ele era caridoso. Ele não conseguia entender as bem-aventuranças. Então, dentro de um ambiente desse, de alguém estudioso, da própria cidade, ninguém tinha conseguido esclarecer ele, porque ele conversava sobre esse assunto. Os vicentinos conversam sobre a religião, conversam sobre a Bíblia. Ninguém na cidade era capaz de fazer isso. Um lavrador, com nada de cultura, fala sobre aquela profundidade, uma beleza, que ele entende que aquele lavrador não seria capaz de dar uma explicação daquela. No final, João Evangelista, ele se converte. Quantas mensagens, quantas presenças nós sentimos, quantas vezes lá na atividade de assistência nós percebemos Deus, nós percebemos a presença de seres angelicais e, no entanto, nós negamos. Porque a gente não aceita que possa ter um ser angelical ao lado de alguém que é viciado. Como se nós não fôssemos. Como se Jesus não tivesse vindo para os doentes. Como se Deus não mandasse sua chuva sobre os justos e injustos. Então a perspectiva do Cristo, ela é uma perspectiva absurda para nós, ainda. Nós temos muita resistência, mas muita resistência. E é por isso que a gente não cura, é por isso que a gente, num olhar fraterno, não traz aquele ser de volta à harmonia. Aí a gente fala: mas eu sou tão imperfeito, tão desarmonizado. Você, como eles, somos feitos de quê? De átomos. O que move o átomo? Qual é a energia? Que nome deram para essa energia que move todas as coisas? Amor. O nome dela? Amor. Nós somos feitos de amor. A nossa dificuldade é que a gente não aceita isso. A gente nega em nós e nega no próximo. Mas para que nós tenhamos sucesso nessa atividade, nós precisamos de refletir um pouco mais, abrir as nossas perspectivas, observar que existe corpo, que existe alma, que existe o espírito, e ir além da assistência material.
além. Não é deixar assistência material, é ir além. Mesmo a assistência material que a gente faz, nós temos que fazê-la melhor. Melhor. O mais possível. Tipo, vamos pesquisar como é que está a ciência hoje com relação às dependências químicas, com relação às dependências do alcoolismo, que elementos diminuem essa dependência, que elementos propiciam maior lucidez, de repente a gente consegue, e esses elementos se faz um chá com elementos característicos que levem essas pessoas a um estado de equilíbrio maior. Cuidar do corpo. Mas uma vez que essas pessoas voltem à realidade, elas vão precisar de apoio moral. Elas vão precisar de apoio ao espírito, porque senão elas voltam. E olha só, elas que estavam bebendo para esquecer, ao voltarem para a realidade, terão um sofrimento maior do que aquele em que estavam. E aparentemente a gente queria diminuir o sofrimento deles. Então nós precisamos estar atentos para esse tratamento, para essa amplitude da ação que nós fomos chamados a executar junto a essas pessoas. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Tem uma passagem bíblica que Jesus encontra um sacerdote e esse sacerdote tenta mostrar para o Cristo, para Jesus, que o trabalho dele, né, junto à população, né, não dá para ser construído de lama, nem da pobreza, né? Pergunta para ele, o que você conta para construir esse reino de Deus de amor? Né? E ele responde que ele conta com duas coisas importantes, que é o sentimento e a boa vontade. Né? Assim, dentro das nossas possibilidades de trabalhadores, a gente tem esse sentimento e tem boa vontade. Só que a gente percebe que a verdadeira aquisição do amor dentro da gente depende da prática constante do bem, da disciplina, da constância, né? Só que a gente percebe também que a aquisição ela é individual. Essa boa vontade, ela tem que despertar no outro. E eu acredito o seguinte, dentro do que você falou, que o outro, ele vai despertar para essa cura verdadeira, a do corpo, mas principalmente espiritual, quando a vontade dele for mais forte e quando ele realmente tiver essa postura. Né? E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que nós devemos fazer para despertar no outro essa vontade de mudança, de querer, e o que nós devemos fazer no dia a dia para ter essa prática constante do bem e a constância? Entendeu? No dia a dia, para ter essa prática do bem, Santo Agostinho nos diz que nós devemos diariamente nos perguntar o que nós fizemos hoje. E ele coloca que se nós fizermos isso diariamente, nós progrediremos rapidamente. Com relação a despertar no outro, tem uma lição do Evangelho, eu não sei te dizer qual que é o Espírito, mas ele fala assim que a fé é contagiante. Aquele que a tem, passa para o outro, mesmo que o outro não queira. Você já deve ter lido essa lição lá. Então, como é que eu desperto a boa vontade? Todas as virtudes são contagiantes. Todas as virtudes. Se vocês estiverem sorrindo, sorriam. Se vocês sorrirem. É contagiante. Você chega no seu serviço, alguém te fala, bom dia. Mesmo que você não tenha prestado atenção, tenha passado, na hora que você senta, aquilo ali vai mexendo com você, de repente você não percebe, mas você está sorrindo. E se alguém chega e te ataca, e te agride,
você passa o resto do dia, parece que carregando um peso. Então, essas escolhas que nós fazemos provam para nós uma coisa curiosa. Ninguém vive sozinho. E é uma ilusão achar que existe um ser individual. Porque se eu dependo de você, se eu não me alimento sozinho, se eu dependo das plantas, se eu dependo da energia do sol, se eu dependo da matéria de todos os reinos, eu não existo sozinho. Descartes chega à conclusão de que nós existimos porque pensamos. O pensamento é uma consciência, é uma percepção de uma individuação, mas é uma percepção que só é possível por causa da percepção do todo. Não existe indivíduo sem todo. Então, a minha melhoria, ela impacta o equilíbrio geral. Jesus vem e faz uma intervenção de 3 anos. 3 anos. Ele provoca uma mudança radical ao longo dos milênios. Paulo, que estava matando um punhado de gente, começa uma intervenção no seu comportamento, e a partir do seu comportamento irradia, e aquilo se transforma. Então não existe, lembra da teoria do caos? O farfalhar da borboleta lá não sei aonde provoca um furacão lá não sei aonde. Pois é. Então não é só um indivíduo. Na hora que ela está fazendo força, você está sendo beneficiado, o criminoso na cadeia está sendo beneficiado, todos estão sendo beneficiados, porque nós fazemos parte da humanidade. É bem maior. Lembra das perspectivas do Cristo? Eu faço as vontades do meu Pai. Lá na frente, Paulo fala assim: já não sou mais eu quem vos fala, mas o Cristo vos fala por mim. Quanto mais a pessoa eleva, menos ela participa, menos é ela, mais é a coletividade. André Luiz entra num curso, ele é aceitado numa turma, o mentor explica para ele: olha, aqui não tem nomes. Todas as nossas boas ações são dedicadas à colônia, nem ao grupo, à colônia. Perfeito? Existem grupos que já não dedicam à colônia. Na verdade, quando você fizer um bem, foi Deus quem fez por você. Então há uma despessoalização, há um caminhar aí. Talvez a gente esteja falando de coisas muito vamos mais para perto. Mas se nós não começarmos a usar mais, nós vamos devagar demais. A gente precisa ver que não está tão distante, não é tão impossível. É muito possível, não está tão longe. A Terra como um todo está melhorando. Existem espíritos que estão dando comunicação que uma leva de espíritos superiores estão vindo para a Terra. Isso não é novo. Camille Flammarion explica isso de uma maneira extraordinária. O Kardec explica que há uma solidariedade entre os diversos mundos, que a Terra não é um lugar isolado, que a humanidade sempre recebe a visita de seres de outros planetas. Tem a casa do Moisés, do Mozart em Saturno. Então, assim, eles vêm e abrem. A gente vai e fecha, porque a gente não quer acreditar. Não quer acreditar. Eu queria fazer uma última pergunta, eu sei que perguntei demais, mas em relação ao problema, a problemática da droga, né, que é latente no nosso trabalho, e é gritante, né, a gente percebe que eles são uma tônica do problema do vício, da viciação. Eu acredito, se eu estiver errado, vocês me perdoem, todos nós temos nossos vícios, todos. Isso em escala menor. Por exemplo, eu sou viciado em doce. O doce me acalma. Quando a gente perde o controle disso, as pessoas fogem para as drogas mais fortes, né, e se veem naquela situação. A gente vê nelas uma necessidade de reeducação. Sim. Nos mínimos detalhes, Sim. Vigiando a questão do sentimento, que tem que ser trabalhado, tem que ser reeducado, né? A pergunta que eu queria fazer para você e para todos aqui é a seguinte: nós, no trabalho com o morador de rua,
nós temos que, de alguma forma, despertar nele essa centelha divina, no sentido dele se desligando dessa droga, né? dessa cadeia. Né? Aí eu queria perguntar para vocês como que a gente faz isso a partir de nós para despertar nele isso, porque isso é uma questão que me angustia um pouco, sabe? Perfeitamente. Não sei se eu estou fazendo... Pessoal, todo o trabalho começa em nós, que é onde a gente tem algum poder. Okay? Se é alguma coisa de vigilância, na hora que eu bobear, vai. Então nós não precisamos de vigilância, nós precisamos de encontrar outros prazeres. Ir lá é prazeroso? Te dá alegria? Te alimenta a alma? O que mais te dá alegria, te alimenta a alma? Quanto mais você se alimentar de espiritualidade, de bondade, de amor, mais as outras pessoas vão observar aquilo e vão querer aquilo. Inveja? Inveja boa? Mais elas vão querer. Então o que nós temos que fazer de verdade para despertar isso no outro? Despertar isso em mim. Quando eu mudo, mudo o mundo. Despertar isso em mim. Esse prazer de fazer o bem. Essa alegria de fazer o bem. Quando deixar de ser um peso, que eu vou... Não adianta. Toda semana eu encontro com o mesmo cheio. Certo? Quando eu for pelo prazer e chegar lá irradiando isso, as pessoas vão. Nossos obsessores, eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo. Nossos obsessores, lá no fundo deles, querem que a gente dê conta. Porque se isso aí deu conta, eu também dou conta. Eles torcem. E muitas vezes eles vão nas armadilhas, eles tentam as coisas assim para ter certeza, sabe? Aquela coisa assim, não, ele não vai dar conta. Aí a gente tem esse ciúme, ele começa a duvidar lá dentro. Ele mandou para mais forte. Aí ele tenta outra, aí ele chega um ponto, e isso é claro, é só acompanhar o trabalho de obsessão, porque o trabalho de obsessão começa pela desobsessão dos componentes do grupo. Aí aqueles obsessores que aparecem daí 2 anos são os novos obsessores do grupo. É do grupo. A gente arranca um obsessor, passa um pouquinho e a gente cata outro. Porque a gente não está convalescente. Mas aquele lá viu que a gente conseguiu um progressozinho. Ele viu que realmente aquela coisa é boa. Ele fala assim, eu quero isso para mim. Então como é que eu consigo despertar isso no outro? Despertando isso em mim. Eu quero ser livre, eu quero ser bom. Cadê a música? Ser manso, ser justo, e pobre de espírito ser, conforme a música. Só para não perceber. Eles estão tudo olhando para mim. Certo? Respondi? Perguntas? É só colaborando a sua fala com relação ao compromisso com o grupo. Não sai daí não. Porque tem alguns colegas nossos que fazem o trabalho do chá e aí alguns dizem assim que se sentem que já estiveram naquela situação, etc. E eu particularmente sempre me observei e faço esse processo de autoavaliação. E eu não me via numa situação, nunca me vi ficando na rua. Mas o que você disse aí é interessante, porque ou como comerciante, ou como alguém que explorou a mão de obra alheio na guerra, usou do álcool, de qualquer outro tipo de droga junto aos subordinados, utilizando a mão deles. Isso tudo é reflexo. Aí sim, aí eu já me vejo enquadrado. Entendeu? Aí você achou? Aí a gente vê como aí sim eu vejo que a minha obrigação, o meu dever nessa atividade tem. E aí você faz sentido. Porque que tem gente que incentiva os outros a trabalharem naquela atividade. Por quê? Porque antes ele incentivava a queda.
Aí agora, além de ajudar, ele ainda tem que incentivar os outros para poder ajudar mais. Costa na cabeça também, né? Não é porque quando a gente vê mais uma situação assim, a gente preocupado. Entendi. Não foi de uma reflexão, foi até um sonho, né? Mas teve uma certa vez que eu sonhei, eu estava lá no Terminal Central, e nesse lugar que eu estava, eu sabia que era Terminal Central, né? Não sei que mecanismo, né? Mas lá tinha várias pessoas no lugar, lá nessa região, no sonho, elas estavam num estado assim como se elas fossem a massa dela, o corpo estava derretido, como se tivesse que alguns no chão chorando, outros em pé andando, mas com aquela forma como se estivesse derretendo, né? Aí eu achei estranho, assim, eu associei essa situação com questão de pessoas ligadas ao vício, né? Nas ruas ali, né? Que estão ali naquelas imediações. Né? Pode ser. Vocês já pararam para pensar por que tem uma casa espírita, 2 casas espíritas, um hospital, tem um templo de Umbanda ali, tem outra casa espírita uns 3 quarteirões para frente, tem outra casa espírita ali, tem uma casa espírita para aqui assim, tem mais outra ali na frente, dessa região? Há uma alta concentração de casas de socorro nessa região. Uma altíssima concentração. Existem bairros que tem uma casa. Lá, titinho, tranquilo. Mas aqui nessa região há uma alta concentração. E ali embaixo tem um cemitério. A gente só vê o físico, né? A gente não presta atenção que existe mais. Aí a rodoviária está onde? Respondeu mais ou menos as perguntas? Deus coloca assistência em toda parte. Às vezes a gente não percebe, mas existe uma rede de assistência. Uma rede. Uma rede de assistência. Tá? É por isso que Fé e Esperança tem que sobreviver naquele lugar que ele está. E tem que produzir frutos naquela região. Que vocês já prestaram atenção no fluxo de pessoas ali? Às vezes a gente não percebe que existe uma organização a mais, né? Extraordinária. Existe uma mudança também no serviço de assistência. Antigamente, o que se fazia? Fazia-se escola, fazia-se creche, fazia-se sopa, dava alimento. Hoje existe uma série de coisas que o Estado já está cumprindo de uma maneira razoável. Aí, o que os grupos são direcionados a fazer? A cobrir aquelas situações que ainda não estão cobertas, que ainda não estão amparadas. Então, está também acontecendo dentro de todos os movimentos, não só espírita, porque a gente tem outra ilusão. A ilusão do indivíduo ela é extraordinária, né? Isso está acontecendo dentro da Igreja Católica, isso está acontecendo dentro do termo protestante, isso está acontecendo em todas as instituições que também não sejam religiosas. Então nós estamos tendo uma mudança de foco da assistência. E quanto mais o tempo passar, menos material ela será. A nossa capacidade de amor também está se ampliando. Então, nós estamos sendo dirigidos, nós estamos sendo redirecionados para trabalhos cada vez mais envolvendo a mente, cada vez mais envolvendo os seres, cada vez mais envolvendo as relações. Próximo? Uma coisa me chamou muita atenção na passada, quando você falou, e esse ano você não falou com as mesmas palavras, mas você enfatizou outra vez o mesmo assunto. Porque muita gente vai, eu tenho certeza disso, mas eu posso falar assim, eu nunca senti assim, mas muita gente vai com muito medo e fala, ele é alcoólatra, então ele está tem muita entidade, muito obsessor, muita coisa em volta dele, com ele, o grupo tem que tomar cuidado,
O ano passado você falou uma coisa muito, muito legal. Você falou simplesmente, não tenha medo. O seu obsessor não vai deixar o dele tomar o lugar dele. Então o seu obsessor passa a ser o seu anjo da guarda. Ele não vai deixar o outro, o dele lá, e tomar o lugar dele. Aqui não, ele. Aqui não. Né? E esse ano você falou uma coisa assim, da organização espiritual, que muitas vezes a gente esquece. No ano passado eu também falei que ao lado de cada um daqueles tem o Espírito de Deus. Com certeza. Então você falando da organização espiritual, e a gente sabe que a espiritualidade, pelo menos eu acredito assim, que ela está esperando que a gente sintonize na faixa, que quando eu olho fraternal, a espiritualidade, o anjo da guarda, os espíritos estão torcendo para que ele reaja, ou para que ele não caia, ou para que ele supere essa situação que ele está, eu acho que a espiritualidade está esperando um olhar fraterno, para ela agir, e para ela agir com ele. Ela não está esperando. Ela está me incentivando. Exatamente. Então ela está junto comigo. É só a ordem. É que na verdade ela veio antes, me incentivando. Ela está junto de mim, tentando despertar o melhor de mim naquele momento, para que nesse melhor porque às vezes a gente não sabe, mas nós também estamos em tratamento. Porque se eu trago a culpa, e para eu me livrar da culpa, eu preciso de colocar o amor, então qual é o meu tratamento? Percebe? Então ele está ali tratando de mim também, através do outro. O outro acaba sendo o medicamento que eu preciso para a minha cura. E é por isso que também nós falamos que não tem um indivíduo inseparável, porque se eu me curo, ele é beneficiado porque ele me fez um bem, e aí eu sou grato a ele, e aí isso gera uma inter-relação mais profunda, numa existência futura eu trago como filho, ou ele na gratidão dele se recupera, e aí me traz como filho, ou eu estou numa situação de crise, e ele mora lá do outro lado do mundo, ele pega um avião, vem passear no carnaval, e passa num bar onde eu estou depressivo, e me conversa e tal, e aí muda a minha vida. Você falando, né? O Evangelho fala muitas histórias daqueles que a gente ajuda hoje, no plano espiritual a gente que pede ajuda para eles, né? Às vezes a gente julga se às vezes numa situação temporária, a situação deles, a vida dá muita volta. A vida dá muita volta, então, às vezes aquela situação dele não desfaz outras qualidades que ele já possui, e às vezes a gente só vê o lado, né, do morador de rua, da dependência, da promiscuidade, mas tem uma centelha divina ali, eles têm muitas coisas boas, só que está escondido em volta de um sofrimento muito maior. Nele e em quem mais? Nós, né? Nos colegas do grupo, em nós mesmos. Não, eu queria ouvir que você comentasse um pouco, tem um ponto que surge sempre na avaliação lá no grupo, quando nós fazemos parte, que é o seguinte, até onde nós podemos ir, né? Porque assim, a gente reconhece que nós temos limitações, né? Então assim, e durante o trabalho de assistência, muitas vezes a gente sente o desejo realmente de tirar aquela pessoa, porque muitos até solicitam, né? Me tiram, não aguento mais. Só que nós reconhecemos a nossa limitação. E às vezes as pessoas acabam até desistindo do trabalho, porque falam, não adianta, já tantas vezes a mesma pessoa, esse trabalho não está melhorando ninguém. Então assim, como nós trabalharmos o reconhecimento desse nosso limite, né, de também não desistir do trabalho, porque achar que ele não está valendo a pena, mas também que esse limite não impeça a gente de dar mais um passo, que talvez de repente seja aí, né, acolhê-los em algum ambiente. Como trabalhar isso no grupo? Tem uma senhora na nossa pregação que ela viu pelo menos umas 12 casas de visita. Ela estava fazendo uma, mas aí fulano chegou lá e tal, aí ela não podia deixar de ajudar, né?
ficava olhando para ela e pensava assim, eu não posso de jeito nenhum falar para uma pessoa que quer fazer o bem, que já tem compaixão. Eu não posso fazer isso. Faz o que seu coração mandar. Foi sempre a resposta que não eu dei para ela. Porque a minha resposta mesmo é mas, e aí, ela sempre ajudou mais do que o resto tudo, que o coração dela mandava. Então, a dimensão da atividade, às vezes quando a gente chega e se aproxima com medo, às vezes o nosso medo, porque está tão recente aquela dor, aquela queda, que a gente tem que cair de novo. Eu não jogo apostado. Se falar assim, vamos apostar tampinha, estou fora. Eu tenho certeza que eu já caí com isso. Eu tenho medo de cair de novo. Às vezes as pessoas estão arrumando desculpas para problemas que elas trazem dentro de si. Porque a principal ser de tratamento somos nós. Porque nós, Jesus veio para os doentes, muitas daquelas pessoas talvez nem estejam ouvindo a gente, porque estão, a mente já está desincronizada, às vezes o espírito já está desdobrado ali, o álcool, as emanações do álcool, elas encharcam o perispírito e deixam o próprio espírito num processo de embriaguez. Quando o pessoal dá aquelas injeções de anestesia, um cara que está morrendo, dá um trabalho danado para a espiritualidade, porque o perispírito leva aquilo durante às vezes meses, para poder se acordar no plano espiritual, ele fica grogue. Então, existe uma correlação muito grande entre as duas coisas. Então, às vezes, quando essas pessoas estão fugindo, elas estão desistindo, é que elas ainda não conseguem permanecer na coisa. Tá? Isso com relação aos outros. Então, eu não me preocuparia muito com o outro. Se ele está desistindo, o que eu preciso é eu dei amor para ele também, eu cuidei dessa pessoa, eu dei atenção, eu dei carinho para essas pessoas. Essa é a pergunta que eu entendo ser fundamental. Porque se eu fiz isso e a pessoa não está sentindo falta desse alimento nessa hora, lá na hora que ela estiver na vida e a coisa apertar, ela vai sentir falta e lá no íntimo dela ela vai saber onde buscar aquele alimento que é conosco. Essa é a parte relevante com relação a ele. Com relação até onde eu posso ir, tem uma senhora em Belo Horizonte que passou recentemente no Fantástico, que ela pegou uma criança. E aí ela pegou outro. E aí ela pegou outro. E aí ela pegou outro. E ela pegou outro. E ela foi pegando menino, tinha 48. Ela não era rica. Ela não tinha condições de sustentar 48 crianças. E nenhum estava doente, nenhum estava sem roupa, nenhum estava passando fome. De onde vêm os recursos? Que nós conversávamos antes, que a gente não entende, não vos preocupeis com o pão. Qual é o nosso limitante? Nós pensamos no corpo, nós pensamos na morte, nós pensamos bem aqui nessa parte material. A gente Quem está no Goiás, para eu. O rapaz está pedindo. Depois de terminar. Elucidação. Próximo. Eu falou alguma coisa, sabe? Eu fiquei pensando mesmo sobre isso. E você já tinha falado que a chave disso é a questão do amor, né? Eu tinha falado até anteriormente. É a nossa cura. Então, assim, quando a gente faz esse trabalho, imaginar assim, que o resultado, não é o resultado, mas que a ação do momento está sempre em ação, né? Porque o resultado é uma questão muito complexa. Porque como é que a gente fala para uma mãe? A mãe sabe que o filho tem um vício, está ali. Mas enquanto ela tem vida, aquela mãe que ama, realmente que ela está ali, ela sabe que o filho dele tem todas as limitações, já levou ele na cadeia, aliás, já ficou esperando ele sair da cadeia e tudo, já acompanhou várias vezes, mas ela está sempre ali, amando e sim, ela às vezes vai ficar uma existência acompanhando
2 ou mais vezes, quando for preciso. Quantas vidas faz que o Charles está pelejando com a Ivone, que ela é viciada em suicídio? Viciada em suicídio. Então é um pouco desse sentimento que a gente deve levar quando a gente vai atender os irmãos. É buscar, a gente, assim, essa é a grande busca nossa nesse trabalho. Buscar desenvolver esse sentimento. Né? Desenvolver esse sentimento. Para gravar da vida. Se desprender das consequências das ações. Se você foi levado ali, naquele momento, faça o seu melhor. Ah, mas esquece do resultado. Ah, mas e o monge? O monge é monge por causa dos resultados que ele precisa como monge. Desprenda-se dos resultados. Nós precisamos desprender dos resultados. Por quê? Eu sou eterno. Se não der agora, vai dar depois. É inevitável. Quando você estava retratando a mãe, eu estava pensando na situação da Terra. Porque se nós entendemos de verdade que a Terra é um hospital-prisão, que é o que os Espíritos nos contam, o que nós somos? Alguém aqui pode sair da Terra voando? Existia uma época em que o homem era tão prisioneiro, que não podia sair das Américas para ir para a Europa e nem da Europa para as Américas. Poucos podiam fazer isso. Hoje, a maior parte das pessoas com um pouquinho de trabalho consegue entrar no avião e mudar de continente. Aí muda de pátria. O que isso indica para nós? Que a nossa liberdade de ir e vir, a nossa criminalidade está diminuindo a tal ponto de nós podermos já nos movimentarmos em torno da Terra. Entenderam o que a gente está conversando? Tem pessoas que estão tão presas que elas nascem numa cidade e não saem daquela cidade nem que a vaca tussa. Não conseguem, não tem como. Se ela vai trabalhar e não vai conseguir juntar o dinheiro de uma passagem de ônibus. Mas tem uns que é tão temoso que sai a pé. Vai andando. Voltando à resposta, né? Então, para o outro, o que a gente tem que cuidar é de ter alimentado a alma dele com bons sentimentos, para que quando ele sentir a falta, ele volte. Com relação à nossa ação, ao limite da nossa ação, nós precisamos extrapolar essa coisa do limite e ouvir um pouco mais o coração. Nós vamos sofrer com isso? É óbvio. Não existe posição na Terra sem sofrimento. Aí eu vou sofrer mais. Eu só sofro até um tanto. O meu corpo tem um limite para o sofrimento. A igualdade perante a dor é uma sublime providência divina. O que não acontece perante a dor. Nós somos iguais perante a dor, porque ela tem um limite. Ela chega num tanto. E é tão assim que se você chegar no limite, seu corpo desliga. As pessoas entram em coma. Chega num nível de dor e ela apaga. Por quê? Porque tem limite, a dor tem limite. O amor, a alegria, o bem, não tem o mesmo limite. Acabou já a resposta, pode ficar tranquilo. Próximo? Manuel, às vezes eu fico observando tanto pessoas que estão no grupo, né? Vai, e pessoas que estão no grupo que recebem a nossa visita. Eu fico pensando assim, você estava falando que vai muito do tempo de cada um, né? A questão da maturidade, tanto espiritual quanto da terra também, né? De repente vai com uma expectativa muito grande, mas ele não está no tempo dele, né? Tem que passar por todo um sofrimento, tudo, né? Reclama, não ouve nada que a gente está colocando, mas é o tempo dele. A gente precisou para estar aqui hoje, passar pela escola, jardim, vai com uma bomba, nossa, tem que tomar uma bomba até chegar aqui, né? E assim, eu penso também que até a gente, eu vou lá hoje, não tem nada de fazer, eu vou lá. No domingo que vem não tem nada de fazer, eu vou lá. Mas vai ter uma hora, hoje é domingo, eu tenho que ir lá. Não é? É o tempo de despertar de cada um. Eu vejo assim, às vezes eu vou para casa angustiada, eu faço assim, nossa, hoje eu não vou poder ir lá.
da tristeza que você fala. Perfeito, cada um tem seu tempo. Eu só contestaria o fato de que às vezes a gente fala e a pessoa não ouve. O que a gente tem aprendido é que a memória do Espírito ela é inapagável. Certo? Então, uma vez que a pessoa ouviu, não, fala que ela não ouve na hora, né? Você fala. Eu já vi tantos colegas que querem doutrinar a pessoa, quase falta só por dia. Oh, estou te falando, Deus existe, vamos, muda. Não, ele não está ouvindo a gente naquela hora. Porque vai ficar gravado ali. No momento vai. Na hora, aí ele lembra, aquilo vem, desperta e vem a ação. Eu também tenho duas perguntinhas. A primeira é do ponto de vista do trabalho como alimento de energia para nós. Por que eu falo isso? Porque às vezes, já aconteceu comigo muitas vezes, às vezes você não está muito bem quando começa o trabalho, quando termina, do ponto de vista do astral, assim, tem uma... assim, E o inverso também. Hã? E o inverso também. Pode acontecer também. E assim, uma vez num tratamento que eu estava fazendo, o Espírito falou para mim também que era o sustento da minha casa. Entendeu? Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E aí depois eu faço outra pergunta. Tá. Por que eu fiz o comentário aqui no inverso também? Porque tem dia que a gente sai bem. Tem dia que a gente sai mal. É verdade. E esse sai bem e sai mal, às vezes a gente pensa, peguei um espírito para mim. Às vezes a gente pensa que pegou os fluidos. Os espíritos dizem uma coisa curiosa. Normalmente quando a gente acha que tem espírito, não tem espírito. Quando a gente não acha que tem espírito, tem espírito. A gente não sabe de nada. Não acha nada. Então existem muitas razões para esse tipo de comportamento. Tá? O ser humano, sob o ponto de vista psicológico, ele tem algumas coisas muito curiosas. Às vezes a gente está conversando, passa um carro na rua, a gente não está prestando atenção, mas ele faz um barulho que dispara na nossa memória uma situação que nós passamos de medo com um barulho igual e de repente a gente entra num processo de pânico, certo? De medo, de temor, e a gente se desliga e eu saio do centro ruim. E não tem nada a ver com a palestra, não peguei o assessor, nada a ver com nada. Então, essa mudança de humor que nós temos, ela é muito mais em função de que nós, como nós não temos equilíbrio, nós mudamos da água para o vinho por uma bobagem. Tipo, você tem um grande amigo, esse grande amigo te trai. Ele deixa de ser seu grande amigo. Uma ação contra 15 anos de amizade. Não é absurdo? É incoerente. Né? Às vezes uma pessoa é ruim e você insiste com ela, pô, fulano é tão bom para você e você não dá atenção, mas ciclano não te dá moral, principalmente em relacionamento, de namoro, a gente vê muito esse tipo de história, né? Fulano te adora, você não dá atenção para ele, ciclano não dá moral para você e você fica rastejando em torno dele. Então esse nosso desequilíbrio natural e normal nos leva a essas flutuações. E essas flutuações eu considero que elas sejam naturais e não necessariamente vinculadas àquela atividade. Às vezes, você está no grupo e uma pessoa do grupo sorriu. E você, vendo a pessoa sorrir, ficou satisfeito, porque você tinha preocupação de ajudar aquela pessoa. Ou porque você é um devedor daquela pessoa de várias vidas. E vendo aquele sorriso, você pensa lá na profundidade do seu ser que fulano está conseguindo sair do buraco que eu joguei ela lá no meu passado. Então são muitas as causas que nos levam a estar bem, assim como são muitas as causas que despertam em nós esses sentimentos de tristeza, de angústia, de fraqueza. Por que eu digo isso? Porque Judas estava ao lado de Jesus. Pedro estava ao lado de Jesus. Entende? Tem todos os motivos, né? Todos os motivos do mundo. Todos. Não tinha lugar melhor, momento melhor, situação melhor. Então, às vezes, a gente coloca no meio as causas, e na verdade as causas não estão no meio.
estão nas reações que nós temos ao meio. Ok? Respondi? Bom, a outra pergunta, talvez eu esteja provocando um pouquinho, mas a parte fraterna, você começou a dar uma pista do olhar, né? Dê outras pistas para a gente. Como é que seu anjo de guarda transmite para você a fraternidade dele? Boa, né? Abre a boca. Porque você não tem o olhar dele. Ele me aguenta até passar. Ele me aguenta até hoje. Eu não vejo o olhar dele, eu não sinto o abraço dele. E no entanto, tem hora que você sente a presença dele. Né? Então, uma das formas seria o pensamento, a irradiação do ser. Porque nós, apesar de nos limitarmos corporalmente a 5 sentidos, o espírito não está contido no corpo como um palito dentro da casca de fósforo, dentro da caixa de fósforo. O espírito se irradia. E quando ele diz que está vendo pelo cotovelo ou que percebe pelas costas, é a pobreza da linguagem para poder contar para vocês uma situação que está além da capacidade descritiva. Porque o espírito percebe por todos os poros. Tranquilo? Eu irradio também por todos os poros. Irradio tanto que eu posso irradiar aqui e irradiar lá na França. O espírito que está conversando conosco pode estar conversando simultaneamente em outros grupos, aqui no plano espiritual ou mesmo no plano físico, em outros lugares, por irradiação. Então eu posso demonstrar a minha fraternidade lá na minha casa. Perfeito? Quando eu vou preparar o chá, eu posso, além do ato físico, corpóreo, material, além desse ato, eu posso irradiar energias que nós sabemos que funcionam. A Média Guimarães faz uma proposta para nós, porque o danado do espírito ele é preguiçoso. Testem, experimentem, planta 2 feijãozinhos. Num você dá passe, no outro você não dá passe. Me fala quem que vai crescer mais. Simples assim. Rega com água fluida. Que aí você vai ver que funciona, que é real. Se funciona, eu posso, ao fazer o chá, ao fazer o pão de queijo, frutificar, colocar energias que façam bem para aqueles indivíduos que vão consumir aquilo depois. Mas eu acho que eu preciso discordar aqui. Esse cara foi muito bom, ele vai acabar dando passo pro outro também. Então a experiência não está. Não vai atingir os. Ele vai ficar com bola. Não tem passo, não tem que dar passo no outro. Ele vai acabar dando passo. Ela tem que pôr outra pessoa. Você não dá passo, eu dou passo. Nem conta, né? Cuida desse feijão aí na sua casa tem muita briga? Leva esse feijão e põe lá para mim. Vai dar certo. Perfeito. Lembrando que o seguinte, essa questão da energia, né, que irradia do espírito, a gente não pode esquecer que a água, você falou, é o veículo de transporte. Nosso corpo é Nosso corpo é cheio de água. Se aquilo que a gente transmite para a água, através da frutificação, beneficia os outros, o que dirá da nossa de ação, né? Porque o nosso corpo é feito de água, então isso reflete na gente, né? De alguma forma. Não é isso? O espírito dorme no mineral, acorda. Então quer dizer que no mineral tem princípio. Mineral quer dizer que lá naquelas coisinhas que a gente está pondo, aquele pedaço de canela ali, tem coisas, né? No açúcar tem
Tem coisas de evolução ali que a gente não vê. Então tá, isso é só para despertar a gente que a gente está limitado, que nós não estamos pensando por completo. Então quando a gente está irradiando, às vezes a gente não está simplesmente transmitindo, mas nós estamos despertando o melhor que há naquilo que está. Entendeu? Mais ou menos. Só fazer uma pergunta aqui. Peraí, que ele tinha levantado. Eu englobo um pouco esse assunto de hoje. Sim. Ontem eu vim aqui para o encontro e já fui dormir tarde e acordei muito cedo, tarde de madrugada, umas 4 horas, sei lá, com a Paola. Quer dizer, eu dormi muito pouco, aí umas 4 horas, acordei e tal. Aí hoje eu ia, até fui doar sangue, aí deu 6 horas. Falei, vou ou não vou doar sangue? Vou ou não vou? Fiquei naquele dilema, né? Aí ela até falou assim, você não vai doar sangue? Eu falei, não, eu acho que não vou. Aí deu 6h10, eu vou. Já que eu estou acordado, mas só que eu fiquei nesse, falei assim, ó, eu não dormi bem, não jantei, mas eu vou. Aí cheguei lá e quando eu não durmo bem, não sei se eu ficar de sinusite, sei lá, eu uma rasa, a cabeça dói, eu fico irritado. E cheguei lá, não cheguei bem. Mas eu falei, vou doar. Aí eu estou lá sentado lá e a moça começou a pulsar aqui. Né? E começou a pulsar e o sangue começou a sair e eu fui definhando, fui batendo e veio agora. Então eu tenho a mania que toda vez que eu estou lá, enquanto eu estou doando, eu estou fazendo as orações, estou mentalizando o ambiente, estou pedindo proteção para os despertando melhor o sangue ali. Os trabalhadores, principalmente, para os que estão fazendo porque amor lá, para as mulheres, agora não pulsam mais, eles pulsavam de um lado, não estava olhando do outro braço, ficava, eu morria de dó e ficava lá orando mais que tudo. Aí eu fui e falei, eu vou ter um mal-estar aqui, porque eu fui, não tava, a mão já estava, não estava mais nem aqui, falei assim, e agora, aí eu comecei a fazer a minha, mentalizar e falei assim, ó. Ajuda aqui. Hã? Ajuda aqui. Aí eu mentalizei a espiritualidade de Jesus, falei assim, ó, eu sempre mentalizei aqui o ambiente, os trabalhadores, os que vêm fazer essa arte, mas hoje eu vou ser mais egoísta. Olha, mas agora hoje eu estou precisando. Olha, eu vou desmaiar, desmaiar aqui, porque tá mal mesmo. Eu comecei a. Aí começou a escurecer, então eu falei, ó, agora hoje eu vou ser egoísta, olha por mim. Porque hoje eu olho para ele, mas foi o que eu hoje estou precisando. Foi como se desse uma injeção de ânimo nesse braço. Instantaneamente eu recuperei a lucidez. Fiquei, como se diz, zero, isso aí engloba um pouco o negócio de. Engloba muito. De saber que Deus existe, que os espíritos estão junto da gente. Quer dizer, se eu não mentalizasse tal assim, não fosse humilde, eu até fui egoísta, humilde, pedi ajuda, falei, me ajuda, dessa vez eu preciso. Quer dizer, a ajuda foi imediata. E eu passei, agora que eu estou lembrando, eu passei o dia todo disposto, aí na hora lá eu pensei, até que eu estava de carro, falei, pode até acontecer alguma coisa, me ajuda. Mas eu passei o dia super bem, igual agora, a cabeça não está doendo, agora que eu estou lembrando disso, eu passei o dia uma maravilha. Isso aí, quer dizer, a gente, todo mundo sabe, mas prova que Deus existe, que a gente, o pensamento da gente tem poder, o que a gente pede, sempre é ajudado. Sob o ponto de vista físico, como você tirou sangue, né, é paradoxal. Porque sob o ponto de vista físico, você poderia estar pior, não dormiu bem. Perfeito? Ainda retirou sangue, o normal é a pessoa estar mais apática, mais cansada, mais tardia. Então eu passei o dia uma maravilha, quer dizer, não foi só na hora do efeito, foi o dia inteiro. Quer dizer, bom demais, né? Acho que vai dar uma agora eu sou mais egoísta, olha por mim, porque hoje eu estou precisando, agora, nesse momento, foi instantâneo. Mas ele não falou que acumulou no Natal, no Ano Novo. Então, é só uma questão assim, a gente tem aqui na casa uma ideia de estar inserindo um trabalho artístico com os moradores de rua no sábado.
Só que a gente está com alguma dificuldade, porque já tem muito esse modelo que canta, né? Mas eles sempre pegam lá e cantam as músicas dele na maioria das vezes, né? Poucas vezes a gente consegue deixar um ambiente mais simples. A gente está pensando em tentar trabalhar com audiovisual ou com teatro. E já nos foi assim, intuído que a gente trabalhar com temas evangélicos, não entrar nos temas doutrinários. Mas mesmo assim, a gente está com uma dificuldade de falar assim, como fazer isso? Né? Tipo assim, porque assim, a gente quer procurar trabalhar a arte por uma educação, uma sensibilização. Vocês têm que estudar memória do suicídio. Não. Vocês têm que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar memória do suicídio. Memória do suicida, ele é... Existem os grandes trabalhadores do início. Um deles era Kardec, hoje era Leon Denis. Existiram vários outros. Mas Leon Denis era o 2, era o substituto. O Memória de um Suicida ele foi recebido e ficou na gaveta durante vários e vários anos, esperando o Leon Denis ter disponibilidade para voltar à Terra, para poder revisar. Então, o Memória de um Suicida, ele traz o romance do Camilo, reescrito, reinterpretado, revisado pelo Leon Denis. De todas as obras espíritas que eu conheço, é a única que trata da recuperação dos estados mais graves da alma. É o Memória de um Suicida. Então ele tem passo a passo, tem a figura do Eponinonas, tem a figura do Sourião Mar, tem a figura do Aníbal de Silas, tem os guardas, para a gente não achar que assim, a gente tem que ter os guardas, porque alguém pode extrapolar os limites, porque ele está em recuperação, ele não está recuperado. Então tem toda uma estrutura de atendimento, de amparo, tem um tratamento para os casos mais graves, em que se usa a força moral para impor um exercício para quem não queria fazer o exercício e que mentia. E assim várias atividades. E o teatro, no Memória do Suicida, ele é usado quando os espíritos já estão num grau de equilíbrio mais significativo, então eles se preparam para passar pelas provas novamente. Eu não sou os mentores de vocês. Então, se vocês estão tendo intuição, sigam e trabalhem com ela. Mas as recomendações, ou seja, a aplicação que a gente vê expressa ali, ela não é para esse caso. Viu? Isso não significa que não seja aplicável, porque nós não conhecemos tudo. Nós sabemos que crianças têm uma excelente adesão à aplicação de técnicas de teatro. Elas adoram fazer isso. E nós sabemos que muitas vezes o espírito, quando está nesse processo, meio fora, meio dentro do corpo, ele acaba estando num processo similar ao da infância. Porque na infância a criança ela fica, o corpo ainda não está pronto, ainda não está completo. Então o espírito ele é mais espírito do que depois de velho. Né? Quando eu tinha meus 12 anos, eu era muito mais espírito do que sou hoje. Hoje o meu corpo, eu estou muito integrado com o meu corpo. Então, levando-se isso em consideração, pode ser que realmente o teatro seja um mecanismo excelente. Seja como for, quando chega na terceira parte, acho que é a terceira parte mesmo, quando a gente vai para a Universidade da Esperança, lá tem explicações sobre as peças teatrais, sobre a simulação, sobre a criação de cenários. Bem pequeno, né? Mas tem. Então eu sugiro que vocês deem uma compulsada, deem uma olhada lá, porque para levar um tratamento a sério, a gente precisa de uma série de coisas do tempo, ao longo do tempo, com ações bem pensadas, uma apoiando a outra. Então deixa de ser essa coisa de improviso que normalmente a gente faz. Eu acho que é essa que é a nossa preocupação, porque às vezes a gente pergunta, não, vai lá, 2, 3, vai lá e faz uma intercessão. E a gente percebe, a gente já trabalha um tempo com arte, sabe que a arte não é assim, nem pra gente, porque a gente pode simplesmente ir lá e simplesmente dar fala, isso tem que ser pra gente. E o sentimento que eu tenho é que é algo que tem que ser útil para eles também, não forçando uma mudança ou agredindo uma realidade deles, mas algo que realmente possa ser útil para eles, talvez ao nosso olhar não seja algo que provoque uma mudança, mas vai uma sementinha, tem todo
uma equipe espiritual, tem todos aqueles acompanhantes que vão estar assistindo que vai ser útil para eles. Mas acho que ainda falta a gente caminhar um pouco assim, como que você vai se estruturar isso, qual que é o passo a passo, né? Como se fosse estruturar as lições, né? O que a gente vai fazer de início até Sim. depois o negócio. Talvez seja uma maneira um pouco mais longe. Eu temo muito quando a gente se propõe a transformar as outras pessoas. Jesus, que era Jesus que poderia ter feito isso, não se propõe a fazer isso. Então, eu acho que a nossa atividade tem que ser de beneficiar as pessoas. Então, se é benefício, eu vou fazer uma coisa que seja divertida, que seja gostosa, que seja útil. Isso para despertar o prazer no outro, né? Às vezes a gente subestima, por exemplo, se a casa espírita tiver uma atratividade, pode ser que essas pessoas venham à casa espírita mais vezes e o fato de mergulharem nesse ambiente sirva de um tratamento melhor, porque há de convir comigo que levar o material, né, levar a UTI móvel lá para a beira da rodoviária é muito mais difícil do que se ele estiver num ambiente adequado. Então, a gente, assim, se estão sendo encaminhados para essa direção, realmente pensem e estruturem a coisa. Aí vocês vão ter, existem pessoas mais especializadas, tragam essas pessoas para o grupo, mesmo que elas não sejam da mesma crença, elas participarão. A espiritualidade, quando ela começa a despertar esse tipo de pensamento, ela está despertando nesse mesmo instante, ela já está trabalhando uma série de pessoas para poder veicular a coisa. É maior do que simplesmente. A gente não pode temer não dar conta de fazer. A gente não pode ter, sabe, aquela restrição. Já começar achando que não. Comece e faça o seu melhor, lá na frente as coisas se ajeitam. Eu só queria, para a gente já encerrando, porque ainda tem mais duas atividades, tá? Aí as perguntas para a gente ouvir da cabeça. Rapidinho, que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente não tem muita noção do que é o trabalho, né? Assim, de como que esse trabalho acontece. A gente tem uma noção do que é o trabalho, mas de como o trabalho acontece, principalmente com relação à espiritualidade, né? O trabalho do chakra, no caso com os moradores, com o pessoal. Outro dia eu estava conversando com a Cássia e comentando com ela sobre uma experiência que eu tive uma percepção, que após o trabalho, né, quando todos nós fomos para casa, o trabalho continuou com a gente dormindo. Né? Então, assim, eu percebi várias pessoas do grupo no meu trabalho junto com a espiritualidade. Eu não entendi muito bem o que é que eles estavam fazendo, mas eu percebi que nós tínhamos voltado a alguns pontos. E com as mesmas pessoas, e ali já estavam os espíritos que estavam com aquelas pessoas, né? E eu sei que nós fomos, nós participamos antes e participamos depois também. Então, assim, eu acho que aí entra essa questão do fraterno, né? Que não é o chá que a gente está levando, não é o pão, mas é um algo a mais. Que eu sinceramente, eu não tive entendimento do que é esse algo a mais que nós estávamos levando, né? Que nós estávamos ali e havia uma utilidade para isso, é certeza. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque às vezes a gente vai embora para casa achando que acabou, né? E não necessariamente acabou. E já não é a primeira vez, já tive várias lembranças disso. Às vezes a gente morre achando que acabou. A gente morre achando que morreu. Espírito tentador. Amanhecer de Luz, um dos últimos livros psicografados por Manuel Filomeno Miranda, de Walter Pereira Franco, tem um momento em que o Dr. Bezerra, junto com Gésio Gonçalves, Petitinga e o próprio Manuel Filomeno vão, e mais uma série de outras pessoas do grupo, vão na Cracolândia, lá numa determinada região, e prestam um serviço de assistência aos espíritos. Está bem no fim do livro. Para quem tiver preguiça de ler o resto da aula, está lá no fim do livro. Que é o Memória do Suicida, não adianta, tem que ler tudo, a obra inteira, porque é esforço, a gente tem que perceber o encadeamento, porque recuperar as pessoas não é trabalho, não é tarefa trivial, não é tarefa feita acidentalmente, não é uma tarefa a esmo. Nós não estamos aqui em um processo de recuperação acidental, nós estamos em tratamento, um tratamento permanente. E como é um tratamento permanente, faz sentido você ter essas percepções que
mais ou menos o que aconteceu com ele. Algumas pessoas, e aí uma vez que eu ouço a história dessas pessoas que aconteceram isso, então eu também estou sendo beneficiado por isso. Algumas pessoas recebem da espiritualidade um acréscimo de misericórdia. Então acontecem coisas para provar, para fortalecer a fé. Então tem um sonho para fortalecer essa certeza. Tem uma recuperação para fortalecer essa certeza. Com certeza, um fortalecimento grande. Exato. Então é uma dádiva, é um acréscimo de misericórdia que a Espiritualidade concede a nós. Sob o ponto de vista da recordação. Sob o ponto de vista das coisas que acontecem, é só estudar. Não existe só essa obra. Na obra do Dona Luiz também existem algumas situações interessantes, parecidas com essa. Tem um enfermeiro que está na ambulância. No próprio Memória de um Suicida, tem um médico que assiste, que trabalha, que ele fica rondando lá a casa para poder ajudar. Então existe uma série de outras obras que tratam sobre esse desdobrar das nossas tarefas. Ok? Então, eu sei que tem muitas perguntas, né, mas a gente tem mais duas atividades, que são as músicas, e depois tem uma dinâmica, que é a Isabel, não sei se ela... Cadê a Isabel? Você vai fazer a dinâmica? Vou fazer. Então tem essas duas atividades, então... Desculpe eu ter roubado o tempo. Não, tá programado, né? Mas assim, eu acho que a intenção de todos é que a gente continue ouvindo, né? Porque tá ótimo. Que a paz de Jesus. Só Marcelo, geral. Canção aqui que eu Vai, gravando. De tocar especialmente em homenagem à nossa amiga Betânia. Será que você vai cantar com a gente também? Convidamos todos a cantar. Faz fazendo o povo. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, sem cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas que vem cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Agora uma muito bonita aqui. Oração pela família aqui. Quem souber, quiser cantar com a gente aqui. E nenhuma família começa em qualquer de repente. E nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe o casal sonhador.
Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Nós passamos a cigarro do chá, gente. Só vai trabalhar cantando, hein? E detalhe, eu aprendi a tocar violão com o Marcelo no chá. Isso foi esforço. Marcelo iniciou o trabalho de converter formiga em cigarros. Mais um. Quantas vezes pode cantar? Não vai lá, não, velho. Mais um. Não vai lá, não. Acho que mais umas duas ou três. Esses negócios de relógio. Então, vai ser que era melhor que a gente tivesse cantado bem no começo, na hora que ele chegou, mas também tinha bonito, né? Vai. Recepção, o nome da música. É do Franklin. Quem conhece? Nessa vida, a esperança ainda canta nossa voz, para que o mundo seja livre e haja paz entre nós. Nessa vida, a esperança ainda canta nossa voz, para que o mundo seja livre e haja paz entre nós. Seja bem-vindo, amigo, seja bem-vindo, irmão. A nossa casa te abraça e nós te damos as mãos. Seja bem-vindo, amigo, seja bem-vindo, irmão. A nossa casa te abraça e nós te damos as mãos. Nessa vida, a esperança ainda canta nossa voz, para que o mundo seja livre e haja paz entre nós. Muito obrigado, amigo, muito obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Que Jesus esteja contigo e nós em seu coração. Muito obrigado, amigo, muito obrigado, irmão. Que Jesus esteja contigo e nós em seu coração. E nós em seu coração. E nós em seu coração. Que gente caridosa. Eu falei pra você não ficar perfeito. Vou pra esquentar. Agora é a hora da prática. Pra fechar então, não quero só duas, então vamos fechar Coração de São Francisco. Não, mas nós vamos dar um ano de prazo para vocês ensaiar pro próximo. Tem que avisar com 2 anos de esquecer. Não vai arriscar, não? Aurora,
Ó, pode arriscar que a gente Pode. canta junto. Sério mesmo? Sério. Vamos lá, ué. Arriscar o quê? Cantar uma voz. Não, faz a coisa. Faz também. Então tá bom. Aurora? Tudo improviso, Vamos lá. Só um time, pessoal. Eu devo gravar esse vídeo. Vai gravar nos anais? Pode ser útil mais tarde. Pena, ela não. Uma grande noite abate a terra e se abate. Neve imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna no horizonte, mareando esperança e luz milenar do amanhecer. Bem-vindo, Aurora, a terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se no parto regenerativo, Deus da luz na remissão. Bem-vindo, Aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que orientam o amor da comissão. Bem-vinda, Aurora, arte fazendo o belo entre fogo e olhar. A aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo Aurora, bem-vindo Aurora, bem-vindo Alvorada, bem-vindo Alvorada, bem-vindo entre flor e olhar.
vai ter as férias do monte. Só pode. Porque já tinha uma atividade, né? Atividade. Só tem um tempo que a gente fecha. Amanhã. Um ano de prazo, hein? Próximo encontro. Tá gravado. Tá registrado. Foi a data. Vai saber. Cara, a gente